Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 5 de dezembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Perante a Prole. E Joana nos diz: fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho que dorme, detens-te junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por compreensível júbilo, meditando quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. Não te ocorre a ideia de que o rebento das tuas células é também filho de Deus, em vilegiatura evolutiva, seguindo hoje, ao teu lado, sob a direção da tua experiência. Naquele corpo que o tempo desdobrará e na fragilidade dos músculos que se enrijecerão dia a dia, momentaneamente repousa um espírito que se prepara para as ingentes e santificantes tarefas do porvir. Possivelmente, não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e agredir-te a velhice cansada, investindo ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas fracas forças de então. Parece-te impossível, pois que ele é tão pequenino, formoso e meigo. Os amigos afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão diminuto. E tem razão, por enquanto. Dás-lhe o legado do corpo, empresta-lhes alguns sinais fisionômicos e poderás plasmar nele alguns dos teus caracteres morais. Ele, porém, te solicita, desde já, mais do que deslumbramento e carinho. Necessita de ti muito mais do que pensas. Os pais não são os construtores da vida, porém, os médiuns dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada. Pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho que Deus te concede, por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhes as lições vivas do exemplo dignificante. Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de outras existências. Prepará-lo-ás, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor, a verdade, ao bem e à justiça, em nome do supremo amor. A carne gera carne, mas o espírito não produz o espírito. O filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas nunca. Não o ofendas com falsa valorização dele em demasia. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico. E orienta-o dignamente, sem cessar. Aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios enrictos de loucura, punhos cerrados, não pode ser
do filhinho que acalentaste e mantiveste no calor do afeto, noites e dias a fio. Meditas. Como pôde transfigurar-se em sicário cruel, em infortunado algoz? Interrogas, contemplando-o com a alma estrangulada e muda. Que foi feito do bebê querido que te osculava as mãos e a face, cantarolando melodias que ainda musicam os teus ouvidos? Todo ele parece revel. Por quê? Perguntas. Somos todos viandantes de inumeráveis excursões pela carne. Erramos e solicitamos oportunidade para reparação, acompliciamo-nos com a criminalidade e rogamos libertação. Nascemos e renascemos, começando ou recomeçando em longa experiência. Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nós próprios, são dadivosas concessões de que necessitamos. Hajamos junto a eles com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Não te enganes, portanto. Se arde no imo do teu espírito a flama do ideal espírita, prepara a tua família para a fé consoladora e ilumina-a. Esparze as lições reencarnacionistas com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada e faz luzir a palavra de Jesus no reduto doméstico. Se os teus filhos, depois, empanzinados pela falsa cultura ou fascinados pelos ouropéis, te rechaçarem as lições, esbordoando ingratos a tua face, terás cumprido com o teu dever e, em silêncio, deixa-os seguir. Possivelmente, eles serão pais também hoje ou mais tarde. Os filhos são bênçãos que te chegam. Alguns, gemas brutas para a lapidação. Faze tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 5 de dezembro de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 207 a 217 do Livro dos Espíritos, tratando do tema parecenças físicas e morais. Na questão 207, Kardec pergunta: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, nós sabemos pelos estudos das ciências biológicas que a parecença física tem relação com os genes transmitidos pelos pais aos seus filhos. Porém, como os espíritos nos esclarecem, o espírito não procede do espírito. Em seu livro Estudando o Livro dos Espíritos, Ana Maria Spranger e Djalma Santos nos esclarecem que o que os pais podem transmitir aos filhos são os bons exemplos de conduta moral. Sabemos que as qualidades morais são conquistas individuais de cada espírito ao longo de suas encarnações, objetivando alcançar o progresso. Mas também sabemos que a missão dos pais é mostrar a seus filhos as regras de comportamento que devem ser seguidas a fim de alcançar os padrões de moralidade ideais. Principalmente, os pais devem passar
esses exemplos e padrões de moralidade enquanto os filhos são ainda pequenos. Porque é na infância que o espírito ainda está adormecido no corpo infantil e não manifesta as suas tendências de vidas anteriores. Esse é o momento dos pais plantarem as sementes das virtudes. Na questão 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. E aí, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles nos esclarecem que a missão principal dos pais é esta: educar seus filhos para que sejam homens de bem, homens e mulheres de bem, cidadãos, cumpridores de seus deveres, respeitadores das leis de Deus e das leis dos homens. Os pais que conseguem isso certamente cumpriram a missão que Deus designa a todos nós que escolhemos ser mães e pais. Então, essa é uma missão importante para pais e mães, educar seus filhos para que trilhem o caminho do bem, sigam os ensinamentos de Jesus e, assim, conquistem as virtudes necessárias para o seu aprimoramento como espíritos e também essa convivência entre pais e filhos é importante para que se sanem as diferenças entre eles, eventos que aconteceram em vidas passadas, onde existem algumas dívidas a serem ressarcidas entre esses espíritos que nascem juntos na mesma família. Na questão 209, Kardec pergunta: por que é que de pais bons, virtuosos, nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? E os espíritos respondem: não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. E aí Djalma e Ana Maria nos esclarecem que os espíritos, quando estão no mundo espiritual, ainda não reencarnados, como ainda esperando, aguardando uma nova encarnação, usando o seu livre-arbítrio, pedem para passar por provas relacionadas à paternidade. Assim, eles podem pedir para serem pais de espíritos imperfeitos, porque vão ter oportunidade de fazer o bem e ressarcir seus erros do passado. Então,
essa prova, né, de receber um mau espírito, ela pode ter sido pedida pelos pais ainda no mundo espiritual, a fim de cumprir, né, uma tarefa que lhes foi designada pelos erros do passado, ou até mesmo como uma missão de amor ao próximo, assumida ainda no mundo espiritual, com a intenção de ajudar aquele espírito, pela fraternidade, pela solidariedade, de propiciar a ele condições de evoluir, de melhorar. Podem também os espíritos errantes, ainda no mundo espiritual, esperando a reencarnação, pedir para reencarnarem como filhos amorosos e dedicados de pais violentos, quer dizer, a situação inversa, Essa também é uma escolha difícil, mas que tem como objetivo um pagamento de dívidas do passado, de outras vidas, e que é muito importante. Então, nós podemos concluir que Deus não desampara a nenhum de seus filhos e que Ele nos concede o livre-arbítrio, a fim de que sejamos nós os autores de nossas vidas. Se passamos por uma prova difícil, precisamos olhar para ela e nos questionar. Será que eu mesmo escolhi essa prova a fim de pagar meus erros do passado? Será que eu agi dessa mesma forma que esse filho, ou filha, ou esse pai, ou essa mãe está agindo comigo numa vida anterior e agora eu estou passando pela mesma situação a fim de resgatar esse erro? Essa pessoa que está hoje aqui comigo nessa caminhada difícil, mas que é necessária, a fim de que possamos resolver nossas desavenças de outras vidas, de vidas anteriores, de outras encarnações anteriores, foi uma situação que eu mesma pedi a fim de que pudéssemos solucionar esses problemas de outras vidas. Então, nós devemos sempre nos questionar diante de uma situação difícil de convivência, principalmente na família, que essa situação, ela não é por acaso, Existe uma causa anterior, que justifica essa situação a fim de que nós possamos resolver problemas de outras vidas, solucionar nessa encarnação esses erros do passado. Na questão 210, Kardec pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? E os espíritos respondem: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. E Ana Maria e Djalma, eles comentam sobre essa resposta que os pais, eles podem, com preces e pensamentos amorosos, direcionados ao feto, quer dizer, o filho que ainda está para nascer dentro do útero materno, em gestação, ajudar de forma indireta, quer dizer, através de bons pensamentos, de orações, de preces, ajudar
para que haja um equilíbrio, haja uma harmonia, né, daquele espírito quando ele estiver já reencarnado. Mas não podem modificar o que havia sido planejado pela equipe de reencarnação. Se o espírito que está reencarnando não é um espírito de boa índole, é ainda um espírito com muitos vícios e necessitando de aprimoramento, os pais deverão orientá-lo ainda na infância, período quando é mais indicado que se oriente o espírito com bons exemplos, fortalecendo também a importância das virtudes no comportamento. Então, é na infância que os pais devem aproveitar esse momento para dar os bons exemplos, para dar as orientações, levar as crianças à evangelização, a fim de que eles recebam os ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus. E plantando, né, ali na infância as sementes da boa conduta, dos bons sentimentos, procurando afastar quando comecem a se manifestar alguns pensamentos negativos no meio infantil, procurando afastar, exemplificando. Esse é o momento certo, né, dos pais orientarem seus filhos, preparando para a idade da adolescência e depois adulta. Porque nesse momento da infância é mais fácil que o espírito ainda adormecido em suas tendências, não manifestando ainda toda a sua personalidade, ele ainda está, de uma certa forma, preso àquele corpo infantil, onde ele não pode se manifestar como ele é realmente. Então, esse é o momento mais adequado para que os pais orientem aquele espírito. Na questão 211, Kardec pergunta: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente cisgêmeos? E aí os espíritos respondem: são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. E Ana Maria e Djalma, eles nos explicam que, nesse caso, os espíritos já experimentaram outras encarnações juntos e até, por uma questão de hábito, assimilaram pendores, tendências, um do outro. No entanto, são espíritos com individualidades características de cada alma. Então, até pela convivência, como os espíritos esclarecem, de vidas onde já conviveram de muito próximos, né? Esses espíritos podem ter adquirido algumas tendências semelhantes, né? Mas cada um tem a sua individualidade. Na questão 212, Kardec pergunta: há dois espíritos ou, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E os espíritos respondem: sim, mas a semelhança entre elas é
é tal que vos pareçam, em muitos casos, uma só. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que, nesse caso, apesar da falta de órgãos físicos, né, os espíritos apresentam suas individualidades que se manifestam através de 2 cérebros. Já os corpos apresentam o compartilhamento de membros e órgãos, e isso é uma prova muito difícil para esses espíritos, né? Aquele evento que acontece de irmãos siameses, né? Mas ali há 2 espíritos, apesar desse compartilhamento de membros, de órgãos, e é uma prova dificílima, né, para esses espíritos. E para os pais também. Na questão 213, Kardec pergunta: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E os espíritos respondem: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, a maior parte das vezes existe uma afinidade entre os espíritos que nascem numa mesma gestação, gêmeos, né? Porém, pode acontecer, né, que espíritos, principalmente os maus que têm sequela, têm algumas dívidas, né, a ressarcir, eles tenham optado, né, por isso, para que eles tenham essa convivência, né, tão próxima e consigam resolver as suas questões, né? E Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que, na maioria das vezes, os gêmeos são espíritos simpáticos, que se unem para experiências comuns. Mas pode acontecer que espíritos inferiores usem da estratégia de se unir no útero materno para que eles tenham essa convivência com os seus desafetos e eles consigam, né, resolver, né, as suas dívidas. Na questão 214, Kardec pergunta: o que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E os espíritos respondem: lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-na a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, Djalma e Ana Maria, eles nos explicam que os movimentos dos fetos em desenvolvimento no ventre materno são naturais e dão a demonstração de vida, né? Então, é até um sintoma que o médico obstetra examina sempre, né, no acompanhamento, né, da gestação, se os fetos estão se movimentando, porque isso é um sinal de vida, né? Se são espíritos que têm desavenças e que passam por essa prova, né, de nascerem como irmãos gêmeos, né, porque aí
se os espíritos são simpáticos, né, uns ao outro, nascerem como gêmeos é uma questão deles terem as suas tendências compartilhadas, né, sentimentos que nutrem um pelo outro de amizade, né, mas se eles não têm, né, esses sentimentos de amizade, então essa prova, né, de nascerem como irmãos gêmeos, a fim de ressarcir os erros do passado, na convivência assim tão próxima, já desde o útero materno, isso não significa que os movimentos que acontecem dentro, né, do útero materno sejam indicativos de alguma desavença entre os irmãos, né? Esses movimentos fazem parte do desenvolvimento do feto, é uma coisa bem natural biologicamente, né, falando. Na questão 215, Kardec pergunta: que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E os espíritos respondem: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, suas qualidades, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julga que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então, o que os espíritos estão nos esclarecendo é que, assim como os espíritos com as mesmas tendências, mesmas sintonias, se reúnem, né, em famílias, na maioria das vezes, né, uns simpatizantes com outros, mas às vezes tendo, né, algumas questões a resolver. Também os povos, né, se reúnem numa nação, né, porque têm as mesmas tendências. E esse compartilhamento, né, de tendências é que faz com que esses espíritos se unam e formem uma nação. E aí Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que, assim como acontece nos grupos familiares, né, que se atraem pelas tendências e afinidades, os povos são compostos por espíritos reencarnados que foram atraídos pela afinidade, pelas afinidades e pelas tendências, formando um conjunto onde nasce a nacionalidade e o amor pela pátria. Bem, então na questão 216, Kardec pergunta: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E os espíritos respondem: isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer
que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então, dependendo da posição social, também do país onde ele vai reencarnar, dependendo também da cultura, da formação, né, educativa que ele tiver numa determinada encarnação, né, o espírito pode manifestar os seus conhecimentos anteriores, como também esses conhecimentos eles estão lá arquivados, né, no espírito, mas não tem oportunidade de se manifestar, né, porque tudo depende do ambiente onde o espírito está reencarnado, né? Então, ele tem as suas tendências, ele pode, até num determinado momento, usar um conhecimento que ele já adquiriu em vidas anteriores, mas isso não é uma regra, né? Depende muito da situação em que o espírito está reencarnado, né? E aí são muitos fatores, né, que uma encarnação pode não dar a chance, né, do espírito colocar os seus conhecimentos anteriores se manifestando, né? Agora, como eles esclarecem no final, como ele já atingiu, né, um grau evolutivo maior, né, aí ele tem domínio maior sobre si mesmo, sobre as suas qualidades, e aí sim ele pode se manifestar completamente numa reencarnação. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que trazemos sempre de outras vidas as conquistas no campo de carne e também tudo que aprendemos enquanto estamos no mundo espiritual, não só nas vidas anteriores, como também nos estudos que desenvolvemos no mundo espiritual, como espíritos errantes aguardando uma nova reencarnação. E a fim de progredir, né, como fazemos em todas as reencarnações, quer dizer, em geral é o que acontece, mas também pode acontecer do espírito ficar meio que estagnado naquele patamar sem conquistar muitas virtudes, né? Mas sem retrogradar. O espírito está sempre evoluindo. Ele pode ficar meio que estagnado, mas não vai voltar para trás, né? Então, o objetivo, né, da reencarnação é a evolução, é pagar as dívidas do passado, adquirir virtudes que nos possibilitem, né, a evolução como espíritos. E aí, é esse o objetivo, né, maior do espírito. Sendo que, como a gente comentou anteriormente, esse conhecimento que ele traz
pode não ter uma chance, né, dele mostrar esse conhecimento dependendo da situação da sua encarnação. E aí, na questão 217, Kardec pergunta: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? E os espíritos respondem: o novo corpo que ele torna nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Né? O corpo é outro corpo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, é o corpo físico. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que ele imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que chegam até a nos inspirar repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciado parecença a semelhança dos gostos e das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Como Djalma e Ana Maria nos esclarecem, o corpo físico é uma cópia mal feita do corpo espiritual, ou perispírito, que o modela e o organiza biologicamente. Assim, se numa determinada encarnação causamos marcas em nosso perispírito pelos abusos que cometemos, não só em relação ao corpo físico, como também danos espirituais causados pelas reações violentas, maldades, ódios e outros sentimentos ruins. Vai acontecer que esse perispírito, marcado por esses danos, imprimirá ao novo corpo físico doenças consequentes dessas lesões. E Ana Maria e Djalma, eles nos falam que ao modelar um novo corpo em nova encarnação, o perispírito pode plasmar as mesmas características do corpo anterior, mas nem sempre é isso que acontece, porque o normal é que a cada experiência no corpo de carne tenhamos um novo corpo. Como será esse corpo?
depende do grau de evolução do espírito que imprime ao seu perispírito as conquistas alcançadas ao longo de sua caminhada evolutiva. Se forem conquistas boas, o perispírito será harmonioso. E isso vai, consequentemente, imprimir ao corpo físico uma harmonia também. No entanto, se houve agressões ao perispírito, através de comportamentos não muito bons, essas lesões transmitidas ao perispírito, elas serão transmitidas ao corpo físico. E o espírito terá, então, uma encarnação de dificuldades consequentes de vidas anteriores, onde foram provocadas essas lesões no perispírito, que se transmitirão ao corpo, ao novo corpo, à nova encarnação desse espírito. Agradeço muito a atenção de vocês e fiquem todos com Deus.